gente cai muito em provocação. Deve estar todo mundo assim, Marcos Duval está entregando o Bolsonaro. Aí, será? Será? Vamos ver que esses caras são... Talvez até ele entregou, né? Porque agora ele tá recuando, mas sempre tem que colocar em questão que, assim, esses caras vivem também dessa publicidade, né, Wagner? Então, é que nem, por exemplo, uma coisa que eu coloco, notinhas que saíram na imprensa, ele tá se separando da Michelle, ele tá deprimido com a eleição, porque quando ele tava em silêncio e não falava nada. Pois é, aconteceu 8 de janeiro. Ele tava traçando uma estratégia. Sim. Ele tava fazendo. Não tava. Ninguém fica. Ele deve ter ficado deprimido, deve ter ficado transtornado. E ele é meio burro mesmo, é aquela coisa. Por isso que eu falo, porque tem também uma disputa por essa vaga de líder da extrema-direita. Mas tem um lado do Bolsonaro também, assim, ele não nasceu ontem, ele sabe como a internet. Ele sabe, inclusive, das fraquezas da estratégia digital dele, que é ser rastreado. Então ele sabe da importância de manter um certo silêncio sobre alguns assuntos. Então pode falar. Não, teve uma coisa boa também, porque eu acho que... E vamos lá, e viva Arthur Lira. Viva Arthur Lira. Porque é o seguinte, agora vai quem é fisiologista, quem é bolsonarista raiz, né? Raiz de... Pode imaginar o tubérculo que você quiser, né? Quem é... E o que acontece? Vai dar uma... Eu acho que vai dar uma assentada no Congresso. Vai dar assentada e a gente vai ver o tamanho real do poder do Bolsonaro. Porque no dia... como eu torço para isso. No dia que tivermos uma personalidade de direita, como uma Angela Merkel, por exemplo, nossa, vai ser a melhor coisa para o país. Né? E também, Pedro, queria até inverter e fazer uma pergunta para você. Com vontade. Tinha muita gente ontem comemorando, chamando a atenção para um fato, até o Janones também, que é o seguinte: o Oba-Oba, eles geraram muita expectativa que o Marinho ia ganhar. E tomou uma surra, né? E isso decepcionou demais os seguidores, né? Mais uma vez. Então, tem essa também. É tanta mentira que até os cegos, mais radicais, estão percebendo. Pô, esses caras inventam tudo. Eu tenho uma tese um pouco mais complicada sobre o Marinho, viu? Porque essa conversa do Marcos Duval, eu concordo 100% com você, não compraria um carro usado desse cara, esse cara pode estar mentindo, esse cara pode estar falando uma verdade por um deslize ou por ego. Eu estava até falando agora há pouco com o Miro Borges lá numa live do DCM, e eu falei, a grande burrada do Marcos Duval não foi nem ter contado essa história, mas ele ter dito que ia sair uma reportagem na Veja todo orgulhoso. Ele acabou com um jogo bem tradicional que político faz com a imprensa, que é jogar uma história explosiva e se o efeito sai aquém do desejado, ele desmente. Ele se amarrou à história antes da revista sair. Esse foi o problema, porque acaba dando mais traços de verdade. Mas o que me preocupou é ele antecipar essa informação numa live do Movimento Brasil Livre. Isso é uma coisa que eu estou alertando muita gente da esquerda, que esses caras que apoiaram o Moro, lá a candidatura dele, não sou nem lulista e nem bolsonarista. Esses caras estão tentando disputar o apoio ao Marinho, porque o Marinho ele perdeu, mas ele teve mais votos do que o normal seria, até por conta dessa campanha digital, né, Wagner? Aquela coisa. Os caras vão começando a pressionar parlamentar e ele teve um pouco menos do que 40 votos. Mas eu acho que essa direita que se faz de limpinha está tentando disputar o lugar do Bolsonaro. Até tentando se inserir nesse jogo do legislativo. Não, a MBL ninguém merece também, se vier.
Não, eu fico pensando realmente, Não, e teve porque... gente lá atrás que falou que era pra gente dialogar com eles. Como? Não, então, e eu vejo, assim, o, vamos lá, o PSD de Juscelino Kubitschek, entendeu? Você montava um time lá implacável. Uhum. E, e essa tendência foi sendo. E eu estou escrevendo um livro agora também que na década de 60 eu acho que ainda a gente. O mundo ainda sofre com medo de Cuba no quintal dos Estados Unidos, ainda sofre com as guerras de independência da África, que a África, eu acho que esse eco ainda continua ameaçando, esse eco tão conveniente de o mundo vai virar comunista ainda continua pegando, né? É Continua. inacreditável, inacreditável. Porque é uma mentira perfeita, né, Wagner? Você fica preso nessa lógica, né, dual de Guerra Fria, essa coisa do. Eles não conseguem entender, por exemplo, uma coisa que eu acho que foi um acerto enorme do Lula, a Marina Silva na pauta de sustentabilidade, a criação do Ministério dos Povos Originários e essa conexão realmente de dar um espaço para a luta antirracista. As pessoas estão se tocando até uma visão de esquerda um pouco mais moderna, que a vida do planeta depende da gente reduzir os danos do capitalismo. E esses caras estão presos numa discussão atrasada, numa discussão que está mergulhada ainda no neoliberalismo. Se você tira o Estado da jogada, acontece o que aconteceu na pandemia sob o Bolsonaro, a gente ficou sem vacina. Sim, sim, sim. Não, tem. é, é, e voltando a Merkel, deu 1, 2, 3 meses, aí simplesmente foi depositado, e agora eu não vou falar o valor porque eu não lembro de cabeça, mas foi depositado um valor de cerca de 1.000 euros para qualquer alemão. Uhum. Toma 1.000 euros aí para você, entendeu? E como eu falei, Merkel não é de esquerda, entre o centro, ela é mais direita do que esquerda, né? E o problema é o seguinte, não, o problema não é a favor do tamanho do Estado, o problema é a preocupação social, entendeu? É o mínimo. Você não pode. Bom, Bolsonaro não entra nisso porque há governos de direita que não têm preocupação social, há outros que têm, mas Bolsonaro entra que já é uma extrema direita e não tem vacina para índio e não está chegando alimento lá e os rios e a água que ele bebe está envenenada, ótimo, ótimo. É isso, o plano é esse. Não vem com surpresa, né? Depois vai falar, que absurdo que o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo super honesto. Ele sempre falou isso para quem é índio, né? Então, dizimar a população indígena é o plano dele também. E é isso, né? Basicamente.